vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família de forma gloriosa. Mais uma vez nós estamos aqui na igreja Hospital da Alma, lhe convidando para uma oração. Não para mudar de placa nem de religião, mas para juntos unirmos a nossa fé com Deus. E é Deus quem pode ir na nossa frente, nos guiando, nos orientando, nos inspirando. É o próprio Deus que Ele vai tomar a frente na nossa vida para nos transformar, para nos restaurar, para nos fortalecer. Deus entrando agora na sua casa, Ele muda a sua condição, Ele muda a sua situação. Todos os dias nós estamos aqui nesse horário falando com quem resolve, pedindo a Deus que nos blinde, que nos proteja, que nos guarde, e sempre iniciando o dia apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Então você pode também unir a sua fé com a nossa. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni e a Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho. Se você deseja mais de Deus, quer mais da presença dEle, quer se envolver mais, venha. Eu repito, mas não é para mudar de religião nem de placa, é para mudar de vida, é para mudar de história. Mas nesse momento aqui de oração, nós vamos unir a nossa fé falando com Deus único. Você pode preparar um copo com água, eu tenho aqui a minha caneca com água preparada. Uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Ela vai servir como um ponto de contato. Como aquela saliva que Jesus cuspiu, fez uma lama e passou nos olhos do cego e disse a ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Alguém ia dizer assim, mas precisava? Jesus é Jesus, Ele é Deus. Se Ele soprasse, o rapaz era curado, não é? Alguém vai dizer, mas precisava fazer isso? Como alguém também agora pode falar, mas precisa de um copo com água? Precisa de uma caneca com água? Ao invés da gente perguntar, precisa, era mais fácil a gente só obedecer, só se submeter. Por que o rapaz foi curado? Só porque Jesus passou guspe nos olhos dele? Não. Ele foi curado porque ele obedeceu. A Bíblia diz, ele foi, se lavou e voltou vendo. O milagre está em obedecer a palavra. Jesus disse para Pedro, depois de uma pescaria frustrada, Jesus disse, vai e lança a rede à direita do barco. Jesus disse, eu vou sob a tua palavra, debaixo da tua palavra. E a Bíblia diz que ele joga a rede à direita do barco. E ele enche 2 barcos. Não era o lado, não. Não é porque o peixe estava do lado direito, não. Foi a obediência à palavra que produziu o milagre. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. Você pode deixar o seu nome para a oração. Escreve aqui agora, não custa, não paga para fazer isso. O nome do seu familiar. Escreve qual área você precisa de milagre. Se inscreva também no canal, porque não custa, não paga para fazer isso, é só clicar em inscrever-se. E só de estar inscrito, você recebe uma cobertura de orações
porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Faça isso agora. Vamos juntos unir a nossa fé? Vamos pedir a Deus que abençoe esse dia, que essa quinta-feira seja de bênçãos, de respostas, de boas notícias, de novidades? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que privilégio, Senhor, é poder estar na Tua presença em oração. Que prazer é saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor está atento aos nossos pedidos, às nossas súplicas, às nossas orações. Sabe, meu Senhor, nesse momento nós te agradecemos pelas bênçãos que estão chegando, pelas vitórias que estão a caminho. Te agradecemos porque na cruz o Senhor sofreu para que não sofrêssemos, o Senhor chorou para que não chorássemos, o Senhor padeceu para que a gente não padecesse hoje. E aqui nós estamos iniciando o dia na Tua presença, pedindo a Tua misericórdia, pedindo os Teus cuidados, pedindo que o Senhor nos guie, que o Senhor venha nos dirigir, nos orientar, nos capacitar, nos instruir. Oh, meu Deus, amarra agora o inferno, amarra agora os principados, potestades, que todo o mal caia por terra, meu Senhor. E que nesse momento, meu Deus, a Tua luz brilhe na vida dessas pessoas, que o fraco seja fortalecido, que o caído se levante. Abençoa, meu Pai, as famílias, as crianças. Consagra a água que essa pessoa preparou, que ao beber dessa água que ela receba saúde física e saúde espiritual, meu Deus. Abençoa, meu Pai, os inscritos no canal. Só dela estar aqui inscrita, que ela receba essa cobertura de orações, que ela receba a Tua presença. Ó, meu Deus, abençoa essa quinta-feira, que seja de boas notícias, que seja de respostas, que seja de portas abertas, que seja de milagres, meu Pai. Pois nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí onde você está, respire fundo, receba paz, receba vida, receba força. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que o poder do Altíssimo esteja em você e com você. Beba dessa água crendo no milagre. Amém. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te fortalecer espiritualmente. Quando você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Então, se você puder ficar um pouquinho e ouvir, mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Pode ter certeza. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari. Nessa sexta-feira, por exemplo, nós temos aqui aquele culto de limpeza espiritual, quebra da maldição, solução de problemas antigos, cura dos vícios. Você que sofre com vício, tem um familiar no vício, nós já provamos que vício tem cura. E se tem cura para os vícios, tem cura para qualquer área da sua vida. Nessa sexta-feira, 7h30 da noite, se você mora geograficamente longe, não dá para vir, aí você vai participar pelo canal aqui no YouTube. Aí você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar.
Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Amém. Tem alguma coisa nessa letra que às vezes salta os teus olhos como um ponto de interrogação? Se tem, o que é? O quê? Quem pode falar o que nessa letra salta aos seus olhos algum ponto de interrogação, uma pergunta? Não, uma pergunta, uma dúvida, que você lendo, você acompanhando a letra, salta uma dúvida. Não é uma afirmação sua, não, uma dúvida. Ninguém? Vai colocando só a letra aí de novo. Canta de novo, Luizinho, por favor. Preste atenção na letra. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, foi comum morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Amém. Tem alguma coisa? Então, mas o que é o bichinho de Jacó? Você nunca parou para pensar por que a Bíblia fala bichinho de Jacó? Não é só a letra de uma canção, não. Está em Isaías 41, versículo 14. Vai falar em Isaías 41, 14 assim: não temas, ó bichinho de Jacó. Numa outra versão vai dizer: ó vermezinho de Jacó. Nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Parece que Deus está tratando o povo dele, as pessoas que são considerados povo dele, como algo desprezível, quando coloca povozinho de Israel, ó bichinho de Jacó. Até parece que Deus está menosprezando. Mas eu vou trazer a lume para que você entenda o porquê dessa expressão, o bichinho de Jacó. O porquê que o autor dessa canção, ele diz: chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Quem sabe se você está chorando, ou seja, se arrependendo, Deus vai se lembrar do bichinho de Jacó e vai te consolar, vai te salvar, vai te ajudar. Aqui em Gênesis 49, no versículo 27, Deus, através de Jacó, que era o pai das 12 tribos de Israel, dos seus 12 filhos, que representavam as 12 tribos de Israel, Jacó, ele fala aqui com Benjamim. Ele diz: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Preste atenção para você não perder o espírito que vem do céu para abençoar a sua vida. Benjamim é lobo. Ele está dizendo que é. Ele não está falando que foi ou será. Jacó está dizendo: Benjamim, que significa o filho da minha mão direita, é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo.
Se a gente pegar o capítulo 49 de Gênesis, são os últimos momentos de Jacó na terra, antes de morrer. Jacó, ele reserva o seu último dia de vida para fazer uma reunião fechada com a sua família. Nós vamos compreender nesse capítulo que nenhum sucesso da porta de casa para fora compensa ou compensará o fracasso dentro de casa. Nós vamos entender no capítulo 49 de Gênesis que a família é e deve ser uma instituição sagrada, cuidada, respeitada e valorizada pelos seus. Eu não estou falando familiares, eu estou falando família. A minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs são os meus familiares. Hoje a minha família é a Ana Cláudia, minha esposa. Se eu tivesse filhos, seriam os meus filhos com a minha esposa, a minha família. Aí você vai entender que o sujeito casa e ele continua tratando a sua esposa como familiares e a sua família, e os seus familiares como família. Ele vive mais na casa da mãe, na barra da saia da mãe, ou vice-versa, do que para a sua família. Então, quem é hoje a minha família? Minha esposa é a minha família. Mamãe, papai, minhas irmãs são os meus familiares. Aí eu vou perguntar para você, queria que você procurasse analisar a sua condição ou situação. Será que você tem valorizado a sua família? Será que você tem valorizado a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos? Será que você tem procurado viver no que diz respeito à família que Deus ordena? Ou você é aquela pessoa que da porta de casa para fora é chamado de senhor, doutor, doutora, pedem conselhos, mas da porta de casa para dentro nem o seu filho te respeita, da porta de casa para dentro é só fracassos, e o sucesso fora não compensa o fracasso dentro, e ainda que tenha fracasso fora de casa, se eu tenho sucesso dentro de casa, então pelo sucesso que eu tenho dentro, que mostra o meu relacionamento também para com Deus, eu vou vencer os fracassos do lado de fora. Mas aí Jacó reserva o seu último dia de vida para cuidar da sua família, para passar para os seus filhos a bênção, para abençoar a sua casa. E aí você vai ver no capítulo 49, Jacó está numa cama, os seus 12 filhos estão à volta dele, e ele vai começar por ordem cronológica, do mais velho ao mais novo, dizendo o que cada um vai receber, dando a cada um o que lhe é devido. Preste atenção que eu estou dando essa volta toda para a gente entender o que ele disse para Benjamim. Ele disse que Benjamim é lobo. E toda vez que a gente ouve a palavra lobo, logo vem uma conotação na nossa mente negativa. Fulano é lobo com pele de ovelha. Lobo, na nossa mente, logo vem uma conotação pesada, negativa. E aí ele começa com Rúben, que é o primogênito. Jacó fala com Rúben, que é o mais velho, que é o herdeiro, que tem direito na primogenitura de Jacó. E ele diz para Rúben, no versículo 3 e 4, que ele não será o primogênito e não será o herdeiro por conta de um erro que ele cometeu. Jacó espera o último dia de vida para falar para Rúben que ele sabia o que Rúben tinha feito. Jacó espera o seu último dia de vida para dizer para Rúben, no versículo 4, por favor, coloca, que ele não será o herdeiro por conta desse problema. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Jacó está dizendo que Rúben se deitou com a mulher dele, do pai,
contaminou o leito do pai. E o pai, Jacó, está dizendo: você pensa, Rubem, que eu não sabia? Jacó parece que ele não contou na época, ele não trouxe à tona na época, porque a vergonha seria grande. Mas agora, no dia da morte, no dia de entregar para ele a primogenitura, disse: você perdeu por causa daquele dia que você se deitou com a minha mulher na minha cama. E você acha, Rubem, que eu não sabia? Você quer ver? Bota aí para mim, Gênesis 35, 22, por favor. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel, que é Jacó, naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Por causa disso, Jacó deu a primogenitura para os filhos de José. 1 Crônicas 5, versículo 1, só para você entender que o que eu estou falando está na Bíblia. Só ler a Bíblia que você vai compreender. 1 Crônicas 5, versículo 1, ele tira a primogenitura de Rubem e passa para os filhos de José. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Então, só para você entender agora, imagine você naquela cama, em volta do pai Jacó, os 12 filhos estão ali agora aguardando, esperando, cada um a sua bênção, cada um o seu destino. E o primeiro, o primogênito, mais velho, já ouve que não vai ser mais primogênito por conta dele ter profanado a cama, o leito do seu pai. E aí o pai vai se dirigindo a cada filho. O pai Jacó, ele observava os animais, ele observava as árvores frutíferas, e ele buscava a qualidade do animal ou daquela árvore frutífera, e ele trazia isso para abençoar o seu filho. Ele pegava a qualidade do animal, a qualidade ainda que fosse de uma árvore frutífera, e ele trazia isso para abençoar o seu filho e provavelmente, e claro que o futuro desse filho. Você vai ver no versículo 9 desse mesmo capítulo 49 que ele diz que Judá vai ser o leãozinho. Aí você vai entender por que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque o pai Jacó abençoou o filho Judá, dizendo que ele é um leãozinho. Você vai ver que para um outro filho, no versículo, por exemplo, 14, Isacar, ele diz, é jumento de fortes ossos. Para uma outra tribo, para um outro filho, Dan, ele diz, será serpente junto ao caminho. O filho de Dan é o 17, o filho Dan. Naftali, ele diz, é uma gazela. No 21, para José, ele diz, é um ramo frutífero. Para Benjamim, ele vai dizer, é lobo. Você é lobo. Aí agora a gente está pensando, somos os 12 filhos, no pé do pai que está quase morrendo. O pai está dizendo que cada um tem uma característica. O pai acabou de falar que Rubem, que era o primogênito, não será mais pelo erro cometido. E agora você está pensando que cometeu Benjamim, que erro foi o de Benjamim, para o pai falar que ele é lobo, que despedaça a presa. De manhã ele come a presa e de noite ele reparte os seus bens. Você está pensando, o que Benjamim fez? Estou dando essa volta toda para você entender aquilo que nós começamos perguntando da música, bichinho de Jacó. Quem é o bichinho de Jacó? Quem é o vermezinho de Jacó? Você vai entender que Jacó teve 12 filhos. Você vai compreender e vai lembrar que Jacó amava Raquel.
casou-se com Lia, mas o amor dele, ele também se casou com Raquel, mas o amor da vida dele quem era? Raquel. Raquel, que era o amor da vida dele, era estéril. Quando ela tem a sua madre aberta, por conta da fé em Deus, ela teve 2 filhos com Jacó, os 2 últimos filhos. Ele já teve 10 filhos. E os últimos 2 vai ser com o amor da vida dele, Raquel. Ela teve José, que já tinha, você lembra da história, com 17 anos, sido levado para o Egito, e os irmãos disseram para o pai que tinha morrido. E o caçula, o mais novinho, Benjamim. No dia do parto, que nasce Benjamim, Raquel morre no parto. E no parto, o amor da vida de Jacó morre. E antes de morrer, ela diz: cuida do meu Benjamim. Cuida do meu Benjamim. Benjamim é o filho da velhice. Benjamim é o xodó de Jacó, porque é o filho da sua amada. Só que Benjamim é o único dos 12 que vai crescer sem mãe. Quando José foi levado para o Egito, José tinha 17 anos, Benjamim deveria ter 5 anos. Mas Benjamim passou a ser o xodózinho de Jacó. Jacó foi pai e mãe de Benjamim. Jacó tinha um quê maior com Benjamim. Jacó trocava as fraldas de Benjamim. Jacó ensinava Benjamim a andar. Jacó viu Benjamim dar os primeiros passos. Jacó tinha um zelo maior, um amor maior, um cuidado maior, porque Benjamim não tinha mãe, e a mãe morreu no parto, e Jacó amava tanto Raquel, que depois que ela morre, ele nunca mais tocou em mulher nenhuma. E ele vai cuidar desse Benjamim, que é o filho mais jovem, é o caçula, é o mais novinho, como se fosse a menina dos olhos dele. Você vai lembrar que Jacó, quando os filhos vão para o Egito comprar comida por conta da fome, da miséria, e aí eles vão descobrir que é José, o governador do Egito. Nessa época, Benjamim já tinha 27 anos. Bispo, isso está na Bíblia? Claro, é só fazer conta. José foi vendido com 17 anos no Egito. Benjamim já tinha 5 anos. José foi vendido com 17 anos. Com 30 anos, ele assumiu como governador do Egito. Então, 17 para 30 são 13 anos, não é isso? 13 anos. E 7 anos de fartura, de abundância. Então, 13 anos com 7 dá quanto? 20. E a Bíblia vai dizer que no segundo ano de miséria, de escassez, que os irmãos de José vão para o Egito comprar comida. Então, 22 com 5 que Benjamim já tinha, 27. 30 dias para ir no Egito e 30 dias para voltar, 800 quilômetros de Israel para o Egito. E aí quando José pergunta para eles: cadê? Tem mais algum irmão? José ainda não tinha se revelado a eles. E eles disseram: tem o caçula. Como chama? Benjamim. E por que não veio? Não veio porque pai não deixa. Aí José lá no Egito prende Simeão e diz assim: eu só solto Simeão quando trouxer o caçula, quando trouxer Benjamim. E quando eles voltam para Israel, Jacó diz: cadê o meu outro filho? Ah, o governador prendeu e disse que só solta quando for Benjamim. E Jacó disse: Benjamim não vai. Mas Benjamim já tinha 27 anos, não era garotinho? Não vai. Benjamim não sai dos meus olhos. Benjamim não sai daqui de casa. Benjamim não se aparta jamais de mim. Porque se ele for e morrer, Jacó falou: eu não vou aguentar. Não, ele não vai. O cuidado de Jacó, o zelo de Jacó com Benjamim era extraordinário. Mas, ô bispo, onde que eu entro nessa história? Você vai compreender agora. Acompanhe, preste atenção que Deus tem para você hoje. Mas, ô bispo, o senhor está dizendo que Jacó no último dia disse que Benjamim é lobo que despedaça. E agora o senhor está dizendo que Jacó ama Benjamim, que Jacó cuida de Benjamim, que Jacó zela por Benjamim. Qual o erro de Benjamim?
Qual a falha de Benjamim? Para o pai dizer que ele é lobo. É aí que eu quero que você entenda. Quando Jacó disse, Benjamim é lobo que despedaça a presa, come pela manhã, à noite reparte os seus bens. Jacó, eu disse para você agora há pouco que ele pegava a qualidade do animal e abençoava o seu filho. Se perguntar hoje para você qual tribo você é, das 12, você vai descobrir, estudando um pouco mais, que eu, você, somos da tribo de Benjamim. Paulo é o nosso pai espiritual. Se estamos aqui hoje por conta do apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Se eu e você somos da tribo de Benjamim, nós temos a unção que o pai Jacó deu a Benjamim do lobo. Como assim, bispo? Dá para me explicar melhor? Dá. Lobo. O lobo tem patas que se adaptam a qualquer terreno, a qualquer temperatura, menos 50 graus, gelo e neve, está vendo ali? Ou 50 graus positivo, deserto. Quando ele entra na neve, aparece uma quinta unha que só sai com um choque térmico que passa a ser uma garra nas patas dianteiras. O lobo, ele tem um poder nas suas patas que independentemente do terreno, independentemente do território, se é pedra, se é areia, se é quente, se é frio, se é gelo, nada para o lobo. Ele consegue continuar na sua caminhada, independentemente do terreno, se é acidentado ou não. Quando Jacó estava dizendo, Benjamim é lobo, Jacó estava dizendo, você, Benjamim, vai passar pelo território que tiver que passar, pelo terreno que tiver que passar. Você vai pisar no frio, vai pisar no quente, vai pisar no espinho, na pedra, e nada vai parar você. Nada vai te impedir de chegar no seu destino. Jacó está dizendo, você, Benjamim, é lobo, que ninguém vai conseguir te parar. Ninguém vai conseguir impedir você de chegar no seu destino. Será que você está entendendo que isso é para você? Será que você está compreendendo que hoje Deus está falando para você que você é lobo? Que você tem condições de atravessar qualquer terreno, qualquer situação, seja de doença, de miséria, de fracasso, de vergonha, de humilhação, seja qual for o terreno, você vai chegar onde você tem que chegar? Será que você está compreendendo isso? Agora você vai conseguir entender o porquê que a Bíblia fala bichinho de Jacó. Benjamim era o bichinho de Jacó. Benjamim era a menina dos olhos de Jacó. Era o meu bichinho, o meu menininho. E Deus trata eu, você, como Benjamim, a tribo caçula. Nós somos o Benjamim hoje aos olhos do Pai. Nós somos hoje o povozinho de Jacó, o vermezinho de Jacó. Nós somos hoje o bichinho de Jacó aos olhos de Deus. Deus está dizendo, você é lobo. Qual outra característica do lobo? Ele tem uma rapidez, que ele atinge 70 quilômetros por hora na sua arrancada. Sabe o que significa isso? Que quem está te vendo hoje aqui, ó, chorando, gemendo, quando piscar o olho, vai te ver ali, sorrindo e dando testemunho. Foi o que aconteceu com o testemunho dela. O marido está meio assim, de tão rápido que aconteceu. Em outras palavras, o meio assim que ela quis dizer, ainda incrédulo, ainda em dúvida, será que está curada mesmo ou não? Mas o que Deus está dizendo, Benjamim, você é lobo, sua vida vai subir, você vai sair dessa situação rápido. Quando Deus ele diz você é lobo, Ele não está falando do lado negativo, pejorativo.
Ele está falando das qualidades que o que serve a Ele, o que anda com Ele, o que tem uma aliança com Ele tem que ter. O lobo tem uma outra característica. Ele enxerga melhor à noite, no breu, do que durante o dia. Ele enxerga muito bem, olha só os olhos, parece os meus. Ele enxerga durante o dia, perfeito, mas à noite, parece que tem um infravermelho que ele enxerga melhor ainda. Sabe o que Deus está falando para Benjamim e hoje é para a gente? Que você vai enxergar onde ninguém enxerga. Você vai ver o que ninguém vê. Está todo mundo dizendo, não é por aí não, isso aí não vai dar certo não, mas você já está enxergando o que vai dar certo. E porque a tua visão espiritual é boa, tanto de dia quanto de noite, você vê também quando vem ameaça. Você vai conseguir enxergar também quando vem a ameaça, quando vem o pecado, quando vem o problema. O lobo tem uma outra característica. A audição dele é tão aguçada que ele ouve uma folha caindo da árvore a 300 metros de distância. Só você colocar no Dr. Google que você vai ver que não é mentira nem exagero meu. Ele ouve uma folha cair de uma árvore a 300 metros de distância. O ouvido dele é tão sensível que ele consegue dormir em paz, porque se uma folha cair a 300 metros, ele ouve. Ele ouve quando vem a ameaça, quando vem o mal. Deus também está dizendo para Benjamim o seguinte: Benjamim, eu vou falar daqui do céu, você vai ouvir aí na terra. Você vai ter ouvidos para ouvir a minha voz. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. O que o Espírito diz. Outra característica do lobo, dependendo da estação, o pelo muda de cor. Na neve ele vai ficando branco, no deserto ele vai ficando amarelado, marrom. Ele vai meio que conseguindo se camuflar. É Deus falando, mas é o mesmo lobo. Mas é Deus falando o seguinte: você vai vencer todas as estações da sua vida. Você vai vencer todos os ambientes ou todas as estações que surgirem na sua vida. Uma outra característica da pele do lobo, ela é impermeável. Pode cair água, chuva, ela não encharca, não entra, ela não fica pesada. Pode espirrar lama, não gruda. Deus está dizendo, ô Benjamim, nada vai te manchar. Nada vai te manchar. A pele impermeável representa você cheio do Espírito Santo, blindado com a presença de Deus. Podem tentar te ferir, podem tentar te manchar, podem tentar te machucar, mas você está blindado com a presença de Deus. Outra característica do lobo, a saliva dele tem antibiótico. Se ele se cortar, a saliva dele cicatriza. Deus está dizendo, Benjamim, da tua boca tem que sair palavras de cura. Da tua boca tem que sair só o que presta. Deus está dizendo, Benjamim, não gasta a sua saliva, não gasta as suas palavras com palavras que não vão trazer cura, que não vão trazer salvação, que não vão trazer benefício. Agora você vai entender que se você for o bichinho de Jacó, que se você se colocar nos pés do Senhor Jesus, agora você vai entender que se você se entregar, se você colocar 100% a sua vida nos braços de Jesus, Ele vai cuidar de você como Jacó cuidou de Benjamim. Agora você vai entender por que o autor da canção, ele diz, chora Israel. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Agora ele vai dizer, volta Israel a ser fiel, volta, se arrependa. Que de repente Deus vai se lembrar que você é aquele Benjamim, é aquele bichinho de Jacó, é aquele menininho que ele cuidava com todo carinho. Nós somos Benjamim.
O Pai, que é Deus, tem um cuidado, um zelo conosco. Mas Deus só pode nos guardar, Deus só pode nos blindar, Deus só pode nos ensinar, Deus só pode nos proteger se a gente ficar na casa dele. Se a gente ficar com ele. Jacó falou: o meu Benjamim não sai daqui. Jacó falou: o meu Benjamim não sai daqui. Não, mas Simeão está preso. Jacó disse: o meu Benjamim não sai daqui. Deus está falando para a gente: fica comigo. Deus está dizendo para a gente: não saia da minha presença, ainda que aconteça alguma coisa, ainda que venha uma decepção, ainda que venha um problema, ainda que venha uma situação que obrigue você a sair, porque essa situação de Simeão estava preso, obrigava Benjamim ir para livrá-lo. Mas Jacó disse: ele não vai. E Deus está dizendo: não vá. Deus está dizendo: não saia. Deus está dizendo: não pare. Deus está dizendo: não desista. Fica comigo. Se você ficar comigo, você é lobo que despedaça. Você é lobo. O lobo também tem um poder de caça, de conquista. Deus está dizendo: se você ficar comigo, você é lobo que despedaça. Pela manhã você vai comer, você vai desfrutar. E à noite você vai ter como repartir. Deus está dizendo: você vai ter sobrando. Amanhã você terá sobrando. Também espiritualmente, para poder sustentar outras pessoas, para evangelizar outras pessoas. Não é só sobrando financeiramente, não. Mas para isso você tem que se colocar no colo de Deus. É nessa oração agora que você vai decidir abandonar o pecado, abandonar a malícia, abandonar tudo que não presta. E você vai se derramar no altar. Vai morrer para tudo que não presta e vai nascer para Deus. O Espírito dele vai ser derramado, de maneira que você seja acolhida pelo Senhor Jesus. Não importa o terreno, não importa hoje a sua situação, a sua condição. Deus está dizendo: você pode continuar na sua caminhada, nada vai te parar, e você vai chegar lá.